Vamos meditar hoje aqui no livro de Ruth. Noemi e as suas noras, Orfa e Ruth. Noemi era uma mulher que ela era casada com Elimeleque e tinha 2 filhos. Sobreveio grande fome na cidade no local no qual ela morava. E aí o que o marido dele fez? Eles foram para Moabe e ali ficaram. E o que aconteceu? Ocorreu que o marido de Noemi morreu. E ficou ela e os 2 filhos e as 2 noras. E passado um tempo também morreu os seus 2 filhos. E ali ficou Noemi com as 2 noras. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome dela, de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos Malom e Quilom, ficando assim esta mulher desamparada dos seus filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou para dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estava e as suas 2 noras com ela. E indo ela caminhando para voltar para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai para cada uma para a sua casa, e o Senhor use convosco de benevolência. Então aqui ela estava voltando para a sua terra e pediu para que as suas noras voltassem, porque ela não tinha mais filho para dar para elas. Então ela não tinha o que oferecer mais para elas. Mas aí a Orfa desistiu logo e voltou para sua casa. Mas Ruth não se afastou dela. O Senhor, ela disse assim, olha, porém Noemi diz, tomai minhas filhas, porque irás comigo. Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que fosse por marido? Então ela estava mandando que elas voltassem porque ela não teria mais filho. Então se levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao teu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me insiste para que eu te deixe, e não me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, à noite ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, ela que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Pois assim foram-se ambas até que chegaram a Belém, e sucedeu que entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e disse, não é esta a Noemi? Porém ela dizia, não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Olha só. Então essa mulher estava passando por uma grande tribulação, por uma grande amargura por ter perdido o seu marido, ter perdido os seus 2 filhos e ficar desamparada. Porque uma mulher viúva naquela época, ela estava ali, ela seria esquecida. Mas a sua nora, Ruth, não o abandonou. Ruth permaneceu junto com ela. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamarei Noemi, pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou e com ela Ruth, a Moabita, que sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Então Noemi voltou para a sua terra natal no período certo, porque ali estava havendo fartura. Em Belém a fome tinha sido, o Senhor tinha extinguido a fome, e ali estava tendo uma grande fartura. Diz assim, ó, Belém significa casa de pão, tipicamente a provisão divina para a alma desfalecida que decide converter-se ao Senhor.
Quando retorna a Belém, Noemi, cujo nome significa deleite, autodenomina-se Mara, que quer dizer amargura. Uma das primeiras condições que o avivamento nos faz confrontar é a amargura. E Ruth estava amargurada por toda aquela situação que tinha ocorrido, da perda do esposo e dos filhos. A cevada, um alimento destinado aos pobres e aos animais, representa a conversão de um grande número de pessoas, abatidas e desesperadas nos primeiros estágios do avivamento, constituindo um significado colheita para o reino, fazendo a salvação a almas desesperadas, deprimidas, aflitas e moribundas. Assim foi o jeito que Noemi chegou na sua cidade. Mas ali ela encontrou deleite, ela encontrou fartura, porque a sua nora foi trabalhar para que elas pudessem ter fartura, porque ali tinha fartura. E ela foi lá e começou a trabalhar e ali teve a fartura. Tudo que ocorreu na vida desta mulher foi algo determinado por Deus. Era a providência de Deus eles saírem e voltarem, porque ali quando ela voltou, ela já voltou no período de safra, no período de abundância. Então nós temos que estar alicerçados, porque é o Senhor que supre todas as nossas necessidades. Você quer conhecer mais a história de Ruth? Tire um tempo para que você possa ler a Bíblia e aí você vai conhecer toda a trajetória. Aqui é só o início da história de Ruth e Noemi. Mas ali você vai conhecer mais sobre a história de Ruth. Que o Senhor venha te abençoar poderosamente, que venha te guardar, que venha te dar sabedoria. Que Deus venha te abençoar poderosamente nesse final de semana. Dá um final de semana na presença do Senhor. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Se inscreva no meu canal e compartilhe os meus vídeos. Se o Senhor me permitir, amanhã estarei aqui novamente.